Pode ser para expulsar. Tem um som aberto, por favor. Tem um som aberto que a gente está ouvindo falar aí do menu. Tem um som aberto, por favor. Tem um som aberto que a gente está ouvindo falar aí do menu. Tem um som aberto, por favor. Tem um som aberto que a gente está ouvindo falar aí do menu. Aberto, por favor. Um som aberto, para ouvindo falar aí do menu. Um som aberto, por favor. Um som aberto, para ouvindo falar aí do menu. Uma boa tarde a todos. Vamos dar início às atividades da nossa live. O Diogo chegando. Doutora Amanda, doutor Tiago. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Está tudo aí? Nossos palestrantes. Eu gostaria de dar, mais uma vez, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Dizer da satisfação que o Centro Rocha e Cindy Rochas têm de estar realizando esse evento. Em nome dos seus presidentes, o Thales Machado, presidente do Cindy Rochas, e o Frederico Robson, presidente do Centro Rochas, a gente também dá as boas-vindas a todos. Já agradece antecipadamente a doutora Amanda, ao Diogo, ao doutor Tiago, por oportunizarem, né, esse momento que a gente vai ter troca de conhecimentos, informações e alguns alertas importantes frente a essa Lei Geral de Proteção de Dados, né, que depois de algumas idas e vindas, né, entrou em vigor, já está em vigor, né, já está valendo, embora tenha aí algumas questões sobre a aplicação de multa ou não, que ainda vão acontecer, mas que a gente não pode deixar para depois, para adotar aí as medidas, né, necessárias à adequação dessa lei que foi sancionada e que está em vigor. Eu vou pedir a todos a permissão para que eu passe um vídeo de 1 minuto, não do Cindy Rochas, não do Centro Rochas, mas é um vídeo da Rocha Ativo, que é o braço social do setor, né? É uma ação importante
porque ela visa aí levar atendimento a crianças, a jovens nas escolas, através de esporte, de música, criando algumas oportunidades para esses nossos companheiros. Então, é 1 minuto. Logo após esse vídeo, nós retornaremos aí com a realização da live. Se meu amigo aqui me permitisse. Coisa da tecnologia que eu testei aqui, mas agora ela me deu um... É barra de espaço. Foi não. Ela resolveu congelar. Tem algumas coisas que acontecem quando eu vou passar esse vídeo da rocha ativa, que ela simplesmente... Bem, já aconteceu uma vez, eu testei, funcionou, mas a questão é que a gente tem que ir para... Aconteceu, a gente tem que resolver, não adianta que a gente ficar um tempão perdendo aí energia e tempo para resolver. Mas a gente ainda passa esse vídeo hoje ainda, que é importante. Bem, nós já estamos aí com 38 pessoas nos acompanhando nessa live. Só para a gente dar uma ideia de como vai funcionar, nós vamos ter a doutora Amanda, né? Cada painelista vai falar aí por aproximadamente 15 minutos. Nós teremos na sequência a doutora Amanda, que é advogada, é do escritório Davi Ataíde, que está nos apoiando nesse evento. Na sequência, nós vamos passar o Diogo Turini, que é da Smart Tecnologia da Informação, que é parceiro nosso também. E vamos passar ao doutor Tiago, que o senhor me desculpe, doutor, acabei esquecendo o nome do escritório, mas que está vinculado diretamente aí também à Smart, tem seu escritório de advocacia, né? E aí, então a gente vai fazer essa sequência. As perguntas serão capturadas pelo chat, então quem quiser ir mandando, pode ir mandando suas perguntas, porque após a apresentação dos três, nós vamos abrir o espaço para perguntas e respostas. Doutora Amanda, com a senhora. Pessoal, boa tarde. Primeiramente, eu quero agradecer ao Cindy Rochas e Centro Rochas pela oportunidade de estar debatendo novamente sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, dessa vez na companhia do Diogo, do Dr. Tiago, que certamente vão enriquecer bastante esse webinar. O Cindy Rochas ele já vem fomentando esse tema há algum tempo, né? No ano passado tivemos um evento e lá atrás a gente já via alertando as empresas do setor de rochas sobre a necessidade de se preparar para esse momento de entrada em vigor da LGPD, até porque isso requer uma mudança cultural e isso leva tempo. Esse momento, enfim, chegou, digamos de forma até um pouco inesperada, né? A gente está no meio de uma pandemia, de uma crise econômica, mas não resta mais outra alternativa senão se adequar, minimizar os riscos e aproveitar, por que não, as oportunidades que essa lei também pode oferecer. O meu papel hoje, então, é apresentar uma visão mais ampla sobre a lei e também apontar aí como que ela pode interferir no dia a dia, na rotina, principalmente administrativa, das empresas do setor de rochas. Deixa eu compartilhar a apresentação. Está aparecendo direitinho? Sim, está aparecendo. Tá joia. Não, agora resolveu passar um carro aqui, esses carros de som, não sei se está vendendo abacaxi o quê, mas espero que não esteja atrapalhando, né? Vamos lá. A LGPD, ela surge de um movimento global de conscientização sobre privacidade de dados e de regulamentação do uso de tratamento de dados, né? A gente tem acompanhado no mundo inteiro o estabelecimento de regras que visam conciliar o desenvolvimento econômico que está cada vez mais
relacionado ao tratamento de dados pessoais. A gente vê que existem hoje muitos modelos de negócio que se pautam no tratamento de dados, inclusive são um dos mais lucrativos. Então, a gente tenta compatibilizar esse desenvolvimento com direitos de personalidade do indivíduo, que, enquanto titular de dados, também precisa ter a sua autonomia respeitada. Então, a LGPD ela vai surgir nesse contexto para regulamentar o tratamento de dados pessoais no Brasil, e a gente pode citar aí basicamente 3 objetivos. O primeiro é garantir que o indivíduo tenha o poder de decisão sobre os seus próprios dados. Então, algum tempo atrás, a gente comentava que privacidade era o direito de ser deixado só. Hoje, a gente tem uma mudança de paradigma. A privacidade é um direito de ser deixado só, mas é também um direito de tomar as decisões sobre como os seus dados vão ser utilizados. A gente pode citar também um segundo objetivo, que, aliás, é bem claro, que é o de estabelecer regras claras e uniformes para o tratamento de dados pessoais. Isso impõe obrigações para as empresas, sim, mas também gera uma segurança jurídica no sentido de orientar como o tratamento deve ser feito, e também, em um certo grau, confere uma proteção contra a concorrência desleal. A gente teve uma situação recente de uma denúncia feita pelo Booking contra a Decolar sobre a utilização de dados de geolocalização para fins de diferenciação de preços. Né? Segundo essa denúncia do Booking, a Decolar estava diferenciando os preços de hospedagem de acordo com a localização do seu cliente. Então, por exemplo, um brasileiro poderia pagar mais caro numa hospedagem do que um argentino, uma hospedagem nos Estados Unidos, por exemplo. Então, quando a gente fala de passagem aérea, essa diferenciação de preços é justificável, mas quando a gente fala de hospedagem, me parece que não, e aí a gente tem um caso clássico, né, de utilização de dados para fins discriminatórios e que também viola o direito concorrencial. Então, as normas de proteção de dados, ela também tem esse viés de proteção contra a concorrência desleal. E um terceiro objetivo é o de desincentivar o uso de tratamento inadequado de dados pessoais através das penalidades que a gente vai ver mais adiante. Para conversar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente precisa entender alguns conceitos básicos, né? O primeiro é o que são dados pessoais. Dado pessoal é toda a informação relacionada a uma pessoa natural, ou seja, uma pessoa física identificada ou identificável. Então, eu estou falando do nome, do sobrenome, do CPF, do e-mail, mas eu também estou falando do endereço de IP do computador da pessoa, da placa do veículo, do histórico de compras, da localização geográfica. São dados a partir dos quais se pode identificar alguém. Tratamento, todas as vezes que eu, Diogo, Thiago, falar de tratamento ou processamento, a gente vai estar falando de qualquer forma de manipulação de dados pessoais, o que abrange a coleta, a análise, o armazenamento. Então, eu tenho uma pasta cheia de dados que eu não utilizo exatamente para nada. Eu estou tratando dados pessoais. E até mesmo a forma como eu descarto esses dados pessoais para a lei, uma forma de tratamento. A lei também não faz diferenciação se o ambiente é online ou offline, é analógico ou virtual. Então, a gente tem a aplicação da LGPD aí para aquele banco de dados informatizado, onde a gente faz o cadastro dos clientes, dos fornecedores, enfim, e também para aquele arquivo onde a gente vai guardando papel com informações de pessoas físicas, como, por exemplo, currículos. E quem deve cumprir a lei são pessoas tanto físicas como jurídicas, de direito público ou privado, que realizam o tratamento de dados pessoais. Então, a gente está falando de todas as empresas do setor de rochas, independentemente do seu porte, porque todas têm minimamente colaboradores, clientes e fornecedores, e tem informação sobre essas pessoas, né? Então, quem realiza esse tratamento de dados, ele é chamado pela lei de agente de tratamento, que se divide em controlador e operador. O controlador é quem tem o poder de decisão relativo ao tratamento desses dados. Vamos dar um exemplo. A empresa, quando coleta o dado do funcionário para executar o contrato de trabalho, é controladora desses dados. Tudo bem, o dado é do funcionário, mas é a empresa que vai decidir como ela vai fazer o tratamento daquele dado durante a relação contratual.
Já o operador é quem executa, quem realiza esse tratamento de dados pessoais em nome do controlador. Mais um exemplo é o escritório de contabilidade, que recebe os dados desses funcionários para preparar a folha de pagamento. Então, ele também está tratando os dados, mas sob uma instrução do controlador. É importante destacar que as empresas elas não vão ocupar sempre a posição de controlador ou operador, né? Essa situação é variável. Ora eu posso ser controlador. Calçando 30. Tem alguém com o microfone ligado. Ora ela pode ser controlador, ora ela pode ser operador, e isso vai depender da análise do caso concreto, vai depender do dado que eu estou tratando e do contexto que eu estou fazendo esse tratamento. Sobre a vigência, né, como o Selmo falou, a gente teve várias reviravoltas no que se refere à vigência, mas o que a gente tem hoje é a maior parte da lei vigente desde 18 de setembro, então há 10 dias, e no que se refere às sanções administrativas, a gente tem a vigência a partir de agosto de 2021. Isso significa que eu posso ficar tranquilo, que eu não estou sujeito a penalidades? Não é verdade, né? A gente sabe que o titular dos dados, ele já pode exigir os seus direitos, ele já pode, inclusive, pleitear indenizações em casos de tratamento de dados que tenham gerado algum dano. E a gente também tem muitos órgãos fiscalizadores, como o Ministério Público, PROCON e associações que estão de olho no cumprimento da LGPD. E aí um caso clássico, né, acho que o mais famoso aí nessa fiscalização é o Ministério Público do Distrito Federal, que antes da vigência da LGPD já havia aberto 50 investigações, né? Algumas resultaram em acordos milionários, como a gente vai ver um pouco mais adiante. Essa matéria, inclusive, que está no slide, foi uma entrevista com um promotor de justiça e ele afirmou categoricamente que o Ministério Público vai atuar de forma mais incisiva, agora com a vigência da LGPD, e sem surpresa nenhuma, né? A LGPD entrou em vigor na sexta, na segunda, o Ministério Público do Distrito Federal já tinha distribuído uma ação questionando um tratamento inadequado de dados, e a gente também tem aí, nesses últimos 10 dias, notícia de titulares de dados exercendo os seus direitos. Então, me parece que realmente, apesar de ter ocorrido a postergação, né, desse início de vigência no que se refere às penalidades, a implementação da lei é urgente. Bom, e como isso impacta o setor de rochas, né? Acho que é o que todo mundo está se perguntando. Isso vai alterar diretamente a rotina administrativa das empresas e a forma como ela se relaciona com o seu público interno e externo. Então, vou tentar destacar algumas dessas mudanças. A primeira delas é que a lei começa a exigir que as empresas ajustem a forma como faz o tratamento de dados pessoais, e depois o doutor Tiago vai falar exatamente de como fazer esse ajuste, mas, em síntese, a gente começa definindo para qual finalidade eu preciso tratar dados, quais são os dados necessários para atingir aquela finalidade, como que eu vou coletar esses dados? Ou seja, eu tenho que pensar desde o momento da coleta, o momento do armazenamento, o momento da análise e até no momento de descarte. Então, a empresa ela tem que ter uma política sobre por quanto tempo ela vai guardar aqueles dados. Ela não pode ficar com um arquivo infinito, né? Então, ela tem que pensar nisso e tem que pensar se a forma de descarte também é segura. Então, são vários momentos aí, vários pequenos ajustes que as empresas vão ter que fazer. E outro ponto relevante é que a empresa precisa ter um encarregado de tratamento de dados pessoais. O que esse encarregado faz? Ele é uma pessoa que vai ficar incumbida de disseminar essa cultura de proteção de dados, de acompanhar a rotina, monitorar a rotina de tratamento de dados, e se a empresa está realmente fazendo o seu dever de casa, está adequada à lei, e também vai fazer a interface da empresa com os órgãos fiscalizadores e com o titular de dados. Então, ele vai ser o canal, né, de troca de informações aí no que se refere a dados pessoais. Esse encarregado, ele pode estar dentro da empresa, pode estar fora, pode ser uma pessoa jurídica,
ou pode ser uma pessoa física. Qual o modelo ideal para minha empresa? Depende, né, de muitos fatores. Depende do seu porte, depende do seu volume de tratamento de dados. Então, só analisando o caso concreto para você definir qual o melhor modelo de encarregado de dados pessoais você vai adotar. No que se refere ao relacionamento com os clientes, né, a LGPD também traz muitas alterações, porque a empresa vai precisar externar como ela trata dados pessoais, então ela vai ter que abrir as portas mesmo para o titular dos dados, explicar quais medidas de segurança ela adota, inclusive disponibilizar um canal pelo qual o titular dos dados vai poder exercer os seus direitos. Alguns dos direitos dos titulares dos dados é confirmar a existência de tratamento, então ele vai bater na porta e vai perguntar se você trata dados dele, quais são esses dados, ele vai poder corrigir esses dados, ele vai poder atualizar esses dados, uma série de direitos, e a empresa tem que disponibilizar um canal, uma via para que o titular dos dados exerça esses direitos. Essa via tem que ser simples e tem que ser gratuita, né? Então, gera um impacto mesmo nessa relação. Para as empresas que utilizam sites, principalmente, é altamente recomendado que ela tenha política de cookies e termos de uso dessa página, principalmente se ela oferece serviços e atendimento através dessa página na internet. Independente de estar online ou offline, também é super necessário que tenha uma política de privacidade, que é justamente esse documento pelo qual você vai externar como isso é feito na sua empresa. A relação com os fornecedores e parceiros, principalmente aqueles com os quais a gente compartilha dados, como é o caso, por exemplo, dos consultores, dos planos de saúde, mas o quê? Dos escritórios de contabilidade, por exemplo, também fica impactado, porque para proteger a minha empresa, eu tenho que assegurar que os meus contratantes também estão num nível, também tenham, né, algum nível de comprometimento com a LGPD. E eu não posso só... Bom, esse cuidado começa lá na contratação, né, quando eu vou escolher o meu contratante, eu preciso investigar se a empresa dele está comprometida com essa questão de tratamento de dados. Na hora de elaborar o contrato, eu tenho que ali definir quais as responsabilidades de cada uma das partes. Como eu disse, a gente tem o controlador e o operador. A depender da situação, a gente pode ter 2 controladores, então a gente tem que ter muito bem delimitado qual a responsabilidade de cada um, até porque o controlador e o operador, eles respondem solidariamente. Isso significa que os 2 vão responder na mesma medida, de igual forma, em razão de algum incidente, né? Seja perante o titular, seja perante a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, por mais que você não consiga separar essa responsabilidade no momento que você está respondendo para o titular ou para a autoridade, você precisa ter internamente a possibilidade de destacar isso e de eventualmente cobrar do seu parceiro, no exercício do direito de regresso, a responsabilidade pelo dano que ele tenha causado. Então, é muito importante que essas cláusulas contratuais, definindo as responsabilidades, impondo também o dever de confidencialidade, e tão importante quanto colocar isso no contrato é fiscalizar se isso realmente ocorre na prática, né? Então, você tem que provocar ali o seu contratante, enviar para ele questionários sobre como ele tem feito esse tratamento de dados. Daí, quando ele responde, você tem uma declaração e você anexa isso no contrato. Você pode exigir certificações que ainda não existem no Brasil, mas a gente está caminhando para ter isso em breve. E, dependendo da complexidade da operação de tratamento e da sensibilidade desses dados, por que não também exigir uma auditoria, né, que pode ser feita, óbvio, com respeito ao segredo industrial e comercial, e também até seguros contra incidentes de tratamento de dados. A organização interna da empresa também fica bem afetada, e é importante citar a necessidade de revisão de contratos de trabalho, seja para assegurar o direito dos colaboradores enquanto titulares de dados, seja para proteger também a empresa. É muito recomendado que as empresas façam contratos de confidencialidade com aqueles colaboradores que têm acesso a segredos comerciais e industriais da empresa, né, e que, de repente, pode
levar isso para fora. Então, é importante que essa responsabilidade também seja tratada no âmbito trabalhista. É importante que todos os colaboradores também estejam sujeitos a código de condutas e a políticas de privacidade, a políticas de segurança da informação, onde você vai determinar ali, especificar quais são as regras, por exemplo, para uso de e-mails, até para uso de grupos, né, da empresa, grupos de WhatsApp, utilização de impressoras, utilização de arquivos, de telefone, enfim, todos esses pequenos detalhes, né, a gente vai conversando, o cliente vai ficando até assustado com a quantidade de coisas que a gente precisa adequar, mas são realmente, assim, coisas simples, né, que não exigem muito esforço, mas sim uma mudança de chave, né, uma virada ali mesmo de cultura dos colaboradores. E por isso é importante que, além de você ter esses documentos, a política de segurança da informação, a política de privacidade, o código de conduta, você tenha treinamentos, né? Os colaboradores, eles precisam estar aptos a cumprir essas obrigações que vão ser impostas, também, mais do que estar apto, né? Ele tem que estar com isso internalizado, e daí você pode fazer um treinamento quando esse funcionário chega na empresa e periodicamente, porque tão importante, né, quanto se adequar à lei, é se manter adequado à lei. Então, essa questão do treinamento e dos eventos de conscientização é muito importante. Agora, já finalizando, eu gostaria de destacar que a LGPD é uma obrigação legal, a implementação dessa lei é obrigatória, mas, além disso, ela também pode representar oportunidades para a empresa. A gente também precisa ver o lado positivo e as vantagens que podem serem obtidas, como, por exemplo, a publicidade positiva, o reforço da marca, o fortalecimento institucional. É cada vez mais comum que as empresas explorem essa questão da privacidade em campanhas publicitárias, né? O iPhone é um exemplo clássico disso, o Mercado Livre também faz isso. Essa adequação, ela gera confiança de clientes, de parceiros, de investidores estrangeiros, por exemplo, que já tem essa cultura mais amadurecida de privacidade de dados, sobretudo na Europa, vai reduzir despesas na medida em que você evita sanções e também melhora os procedimentos internos de forma que os colaboradores eles podem trabalhar com mais segurança e com mais conforto. As consequências dessa inadequação, elas vão desde a advertência, onde vai ser fixado um prazo para que a empresa se adeque. Então, é bom que ela já vá caminhando para que não tenha que fazer isso num prazo muito curto e daí ter mais custos, né? Pode chegar também a multa, e aí a multa vai de 2% do faturamento do grupo até 50 milhões por infração, e essa multa também pode ser diária. Mas pior do que essa multa são as outras penalidades, que consiste no fato de você ter que dar publicidade à infração, ou seja, você vai ter que tornar público o incidente que aconteceu dentro da sua empresa, e também a questão do bloqueio e da eliminação dos dados, que representa, na verdade, a morte da empresa. Eu não consigo imaginar uma empresa funcionando hoje, principalmente uma empresa do setor de rochas, sem a possibilidade de tratar dados pessoais. E apesar de estar aqui numerado nessa ordem, né, 1, 2, 3 e 4, não existe nenhuma hierarquia nessas penalidades, de forma que a autoridade ela vai olhar para o caso concreto e ela pode decidir que, diante da gravidade, cabe a multa, ainda que tenha sido a sua primeira infração. Né? E outra coisa que é importante destacar também é que, quando a autoridade ela faz essa fiscalização e ela decide qual penalidade ela vai aplicar, ela não olha só para a infração que você cometeu, ela olha para o todo. Então, quanto mais comprometida a sua empresa tiver, quanto mais medidas de segurança, medidas tecnológicas e também administrativas, treinamentos, quanto maior for o nível de adequação da sua empresa, menor vai ser a sua penalidade, porque o agente vai estar ali visualizando que a empresa é realmente comprometida com esse tema. Então, hoje, esse era o nosso recado. Infelizmente, 15 minutos, acho que eu até passei do tempo. É muito pouco para tratar de LGPD. Eu coloquei aqui também alguns exemplos de empresas que sofreram fiscalização antes da vigência da lei, né? Então, a gente teve o caso do Netshoes,
que pagou aí esse valor de indenização bem alto. Teve o caso do Banco Inter também, que fechou um acordo com o Ministério Público, também pagou um alto valor indenizatório. E tem o caso do Uber, que eu não tenho informação sobre valores de multas, mas eles tiveram que dar publicidade a 156 mil brasileiros sobre um incidente de tratamento de dados, no caso foi um vazamento. Então, só para a gente ter noção aí de como que as empresas realmente correm risco nesse momento, mas também não é, né, questão de para se desesperar. Como eu disse, a gente tem que ir começando a adotar essa cultura e começando a fazer esse dever de casa, e esperar também que a autoridade e os demais órgãos aí responsáveis pela fiscalização tenham um bom senso e tenham sensibilidade também em relação a esse momento que o mundo inteiro está passando, né? Não só as empresas brasileiras. Então, nosso recado hoje era esse, 15 minutos é pouco, como eu disse, mas eu espero ter colaborado e fico à disposição aí para dúvidas. Obrigada. Obrigado, doutora Amanda. Já chegou uma outra pergunta, mas a gente vai fazer a rodada de perguntas no final, né? Então, nesse instante, a gente vai passar a palavra para o Diogo Torini, da Smart Tecnologia da Informação, que ele possa aí transmitir aí as observações, o conhecimento dele. Diogo, a palavra é sua. Boa tarde, pessoal. Na verdade, eu acho que no gancho da doutora Amanda, seria interessante o Tiago falar, porque já está dentro do conceito de leis, e ele falaria mais um pouco, em termos mais aprofundados da lei, né, referente à compliance, integridade. Seria interessante se o Tiago falasse agora, e eu entrasse na área de técnica, né, no final ali, ponderando o que de fato tem que ser feito na hora da implementação. Então, assim, eu vou passar a palavra para o Tiago, tá, Selma? Sem problema. Eu tive um patrão que dizia que o protocolo foi feito para ser quebrado. Entendeu? Beleza. Aí fica aí o registro. Esse patrão é o seu Camilo Cola, né, que é bem conhecido por todos. Eles falam assim, gente, protocolo é para ser quebrado. A gente fazia, ensaiava, treinava, na hora ele guardava o papelzinho e falava assim, ó, o pessoal fez isso aqui, mas para ser quebrado. Aí o Diogo está seguindo. Se não fosse a exceção, né? Você vai ver que tem uma sequência aí bem interessante, o Thiago vai entrar em alguns detalhes. A questão é passar, a gente conseguir transmitir a coisa. Então, a gente passa aí a palavra ao doutor Tiago. Doutor Tiago, vamos lá. Deixa eu só puxar aqui, então, a apresentação. Você viu que o Diogo pegou até o doutor Tiago. Peguei Thiago. Mas vamos chegar lá. Deixa eu ver aqui se enquanto o doutor Tiago prepara, se eu consigo... Não consegui. Passar Vai o lá. vídeo? Pode ir lá, doutor Tiago. Não foi? Puxando aqui, né? Foi para vocês? Foi. Acho que eu vou pegar a tela inteira. Se eu não pegar a tela inteira, eu acho que não vai passar como slide, não. Quer ver? Deixa eu só fazer assim, ó. Deixa eu tentar passar. Você dá uma ampliada, a gente está conseguindo ver. Ó, eu estou passando aqui. Está passando para vocês? Sim. Tá? Tá. Ótimo. Então, vamos lá, então. Gente, primeiramente, boa tarde a todo mundo, né? Já que a gente inverteu um pouco a nossa pauta aqui de apresentação, o Diogo depois ele vai falar um pouco mais sobre soluções, né? De TI, a questão de informática. A minha ideia aqui é passar para vocês, como a doutora Amanda bem já colocou aí, né, vai ser a implementação, a parte de governança mesmo e o compliance da aplicação da lei. Ela já falou o que são os dados pessoais, já falou a questão de sanção. Então, a gente vai ver agora como que realmente isso daí é aplicado na prática dentro de uma empresa. Muitas vezes, a gente assiste webinars, né, várias lives aí, só de informação de texto da lei. A Lei Geral de Proteção de Dados ela vai atuar em cima do tratamento de dados, da manipulação, desde sua coleta. Então, aqui a gente vai entender, não o que está escrito somente na lei, mas sim a sua aplicabilidade na prática. Tá? Então, meu nome é Thiago Portugal, sou advogado especialista em cybercrime. Então, a gente vai entender agora como que funciona a parte de governança corporativa baseada na LGPD. Primeiramente, a gente vai falar sobre conscientização. O que vem a ser, como a doutora Amanda bem colocou aqui, tem que ter uma mudança de cultura, né? Tem que haver uma maturidade em relação à privacidade e proteção de dados dentro da empresa para que nós possamos trabalhar de forma conjunta
né, para a produção desses materiais para ficar em conformidade com a lei. Para isso, precisa haver uma conscientização. O primeiro ponto é a governança. Só para traduzir, não deixar um termo tão técnico, governança vem da palavra de governar, né, de dar diretrizes, dar uma direção, dar um norte. Daí a importância da gente ter a alta direção, a alta administração da empresa bem engajada para essa mudança de cultura e propagar essa conscientização desde o topo da pirâmide até o chão de fábrica, até os colaboradores mais abaixo. Então, para isso, quando a gente trata de governança, a gente tem que entender o negócio da empresa. No nosso caso aqui, estamos falando do setor minerário, né? Só que cada empresa, né, do ramo de rochas ornamentais tem a sua forma de trabalho, né, a sua forma de execução de trabalho. Por mais que seja do mesmo setor, nós sabemos que as empresas trabalham de forma diferente, porém seguindo regulamentações e normas inerentes ao seu setor. Nesse caso aqui, nós vamos ter que tratar da governança corporativa entendendo daquele negócio e como ele é executado, olhando sempre para a visão da LGPD para adequar os processos que estão existentes, realizado a tratamento de dados, como a doutora Amanda bem colocou. Caso esses processos não estejam criados, a gente tem que criar, para poder entrar em adequação e depois de uma possível fiscalização normativa daquela empresa, para tentar diminuir ou mesmo extinguir essas multas, como bem falado pela doutora Amanda, a gente apresentar documentos que esses tratamentos estão sendo observados pela empresa. E quando se trata de governança, a gente está falando de governança corporativa, é onde se trata da organização, da estrutura da empresa, onde todos da empresa têm que ter esse viés de privacidade e proteção de dados, daí a questão da maturidade através da mudança de comportamento, com ética digital, comportamento digital, com treinamentos, a gente vai falar um pouco mais à frente sobre isso. A governança de TI, que é quem vai prover, né? Isso o Diogo vai falar daqui a pouco sobre a questão da infraestrutura, dos mecanismos de informática, é quem vai prover a infraestrutura, né? Quem vai executar, vamos dizer assim, todas as tarefas relacionadas à TI, à proteção de dados necessária que a lei permite, e a questão da governança de dados, que é onde a gente vai tratar exatamente da manipulação do data mapping, né? Fazer todo o mapeamento dos processos e criar a documentação necessária para ser adequado numa futura, vamos dizer assim, fiscalização e até mesmo para organização e execução de tarefas. Fora isso, dentro da governança, existe uma ferramenta que vai fazer com que essa governança seja realmente efetiva, que se chama compliance. No nosso caso aqui, tratando de LGPD, a gente trabalha com compliance digital, né? Que é adequar exatamente todas essas ferramentas de tecnologia, que mais à frente o Diogo vai falar para a gente, ao nosso processo. Nós falamos aqui em junção de 3 componentes necessários para esse compliance, que são pessoas, processos e tecnologia. Dentro das pessoas, a gente pode classificar aí vários tipos de pessoas responsáveis. Aqui a gente vai definir alguns procedimentos e entender como que funciona e quem que é o responsável. Quem que aprova, quem que reprova, quem que cria, quem que faz revisão. Enfim, é nessa parte aqui que a gente começa a definir alguns papéis. Baseado nisso, a gente vai ter a questão da gestão. Gestão de riscos, gestão de incidentes e gestão de processo. É exatamente esse escopo que está aqui para vocês terem uma ideia de conscientização, que a gente começa realmente a migrar os nossos conhecimentos para dentro da LGPD. E aí sim começa de fato a aplicar na prática, né, todos esses pontos aqui para começar a entrar em conformidade. Então isso aqui foi apenas uma introdução do que a gente vai ver sobre uma metodologia que a gente gosta de passar para vocês entenderem como que é realmente aplicado na prática essa implementação. Como que você pode, por exemplo, como matriz referencial, criar um programa de adequação para a sua empresa. Que, como a doutora Amanda bem falou, independente do porte da empresa, de pequeno, médio e grande porte, é necessário ter um programa de adequação à LGPD, porque a lei impõe isso para a gente. Por mais que as sanções ainda vão entrar em vigor em agosto de 2021, nós já sabemos que essa lei já está em vigor e já produz alguns efeitos. E só pegando o gancho antes de passar aqui, a doutora Amanda mostrou alguns cenários ali de algumas empresas que já passaram já por algumas sanções, vamos dizer assim. Vale ressaltar aqui, só para deixar claro, um adendo, que não somente a LGPD trata de dados pessoais, tá? Existem outros dispositivos legais, como o Marco Civil da Internet, por exemplo, e outras leis extravagantes aí no mundo jurídico, que também tratam a parte de dados pessoais. Inclusive, por exemplo, quando a gente fala em
em multas de 2% trazido pela LGPD, a gente tem que lembrar que o Marco Civil traz uma mesma multa referente à proteção de dados de 10%, que pode ser combinada chegando até 12%. Então, como a doutora Amanda bem colocou, um programa de compliance bem adequado, referente com o viés da LGPD, ele visa realmente reduzir custos. É diferente do que o pessoal pensa em ROI, ele não tem retorno de investimento. Ele, na verdade, ele te dá para você uma previsão de algo mais em conformidade que pode te evitar ter gastos futuros. Essa é a ideia. Vou passar o slide agora para a gente começar a falar sobre essas etapas, dessa metodologia, de como realmente implantar tudo isso que a gente está vendo aqui na tela, de governança, compliance e gestão. Então, como é que seria essa metodologia? A gente trabalha com isso daqui, né, nesse viés de entendimento, de 5 etapas para uma adequação. Quais são essas etapas? Primeira etapa é a mobilização, que é a preparação desse princípio, né, de adequação à LGPD. Segundo, a gente faz uma avaliação inicial, que é a nossa parte de organização estrutural. Depois, a gente faz um diagnóstico a partir dessa avaliação e faz os data mappings, né, as coletas, o mapeamento de dados e verificação dos gaps. Fora isso, a gente vai ultrapassar para a quarta etapa, que é o discovery e governança, que é a definição dos procedimentos, papéis, funções, documentação, entre outras, inclusive as documentações pertinentes à LGPD obrigatórias, como, por exemplo, o relatório de impacto, que, por mais que ele seja facultativo, entre aspas, na lei, mas se for solicitado, você tem que ter esse relatório de impacto para ser apresentado num tempo aí muito curto, né? Se não me engano, acho que é de 15 dias. Tá? Então, é necessário que já comece a ser preparado esse relatório, porque não é algo tão simples assim como se imagina ao ler só o texto da lei. Feito isso, a gente, criando todo esse cenário, entendendo toda essa aplicação, a gente parte de fato, né, para o estabelecimento do programa, ou seja, criar o programa do zero mediante as informações. E aí sim se inicia essas etapas. E aí partimos aí, então, depois para essa avaliação e melhoria. A gente fecha um ciclo chamado PDCA, né, que é o ciclo de implementação de um programa, e no final desse ciclo a gente vai fazer a nossa revisitação para fazer as avaliações de todo aquele programa que está sendo implementado e as devidas melhorias para se adequar ainda mais. Caso haja algum processo que seja refeito ou ser criado, é nessa etapa que a gente vai trabalhar sobre isso. Agora, como bem a Amanda colocou, né, a doutora Amanda falou que a gente tem pouco tempo para falar, mas eu tenho alguns slides aqui que vai explicar detalhadamente cada etapa dessa. Eu vou passar de forma não tão rápida, mas de forma clara e objetiva, para que vocês entendam o que é cada etapa dessa. Tá? E é exatamente aqui que é o pulo do gato que a gente fala. Entendendo isso daqui, a gente consegue implementar esse programa de adequação à LGPD de forma assertiva e mais eficaz. Então, passando aqui, primeira etapa que nós falamos é a mobilização. O que a gente vê dentro dessa mobilização, dessa preparação? Aqui tem alguns pontos, né, alguns tópicos que, claro, eles não se esgotam por aqui, como a gente está falando que é uma apresentação muito curta, mas que te dá um norte a entender como que se faz essa adequação. Então, nessa primeira etapa, a gente faz um escopo digital e físico, que vai definir, né, para entender qual é o tratamento de dados realizado pela empresa, tanto nos documentos físicos e digitais. Vamos observar o pilar da CID, né, que é a confidencialidade, integridade, disponibilidade em segurança da informação, realizada ao tratamento de dados atual que a empresa realiza, entender a maturidade da empresa, quando a gente passa a conhecer o negócio da empresa, passa a entender qual é o conhecimento que a empresa tem, ou seja, todo o corpo funcional da empresa sobre privacidade e proteção de dados, para gerar uma matriz de entendimento e maturidade. A gente começa a entender essa cultura da empresa para poder criar o plano de ação, para poder fazer essa modificação de cultura e chegar no mais próximo possível do aceitável ou acima do aceitável. Aí você realiza alguns workshops com lideranças, buscando alguns exemplos, alguns benchmarks, né, trazendo alguns exemplos de outras empresas, como bem a doutora Amanda colocou alguns exemplos aqui, a gente traz esses exemplos também para poder entender nessa etapa, é aqui que a gente trabalha com isso. Promove a conscientização, solicita a alta liderança que emita uma carta a todos, revestindo sua autonomia para a implementação do programa. Isso é importantíssimo, ou seja, uma equipe que vai à sua empresa para poder implementar um programa, ela tem que ter autonomia, ela tem que transitar por todos os lados e conversar com todo mundo. Tem que lembrar que
a empresa retém aquela informação. Como a doutora Amanda bem falou, ela faz a coleta, né? Seja ela controladora ou seja ela operadora, ela ali, que é o agente responsável de coleta de dados, vocês, né, como empresa, tem que passar para a pessoa que está fazendo essa implementação toda essa informação para que ele consiga gerar dados suficientes e informações para gerar esse conhecimento e começar a aplicação da LGPD. Fazendo toda a levantação de documentação, a organização, né, definição de time. Por exemplo, o ideal é que tenha um time de privacy, que a gente fala, né, o Privacy Champions, onde você pega pessoas de vários setores. Por quê? LGPD, pessoal, não é para advogado e não é para analista de sistema, é para várias pessoas, tá? Ela é vamos dizer assim, uma lei que ela engloba um conhecimento multidisciplinar. Não basta apenas uma pessoa de uma área. O ideal é que você tenha pessoas de áreas diferentes para que agreguem conhecimento e aí sim você consiga produzir melhor essa documentação, fazendo uma análise mais apurada e transmitindo conhecimento de forma adequada. Essa é a ideia e é o que a LGPD traz para a gente. Nos seus princípios, por exemplo, tem 3 princípios que a gente gosta de dizer que são primordiais, que não pode deixar de ter, que é o princípio da transparência no tratamento de dados, ou seja, tem que ser totalmente claro e transparente naquela coleta, a finalidade daquele dado sendo coletado, ou seja, para que você coletou, e a questão da necessidade, ou seja, não é mais aquela questão do cheque em branco. Eu não passo mais uma peneira igual um formulário com 200 itens de coleta de dados. Agora eu vou coletar exatamente o que for necessário para aquele tipo de situação em concreto, tá? Então, essa é a ideia aqui. E aí, a partir disso, você faz uma entrega. Você vai entregar o escopo definido, conscientização equalizada, comunicação vai ser formal. Aí tem a aprendizagem projetizada. O que é uma aprendizagem projetizada, abordagem? É bem simples. Nós falamos de programa. Programa não tem fim, né? Programa é algo que começa, tem meio, mas continua. Ele vai entrar em ciclo, vai entrar em loop. Mas por que projetizada? Porque ela tem uma metodologia de projeto, ou seja, tem que ter fases. Aqui é a primeira fase. Então, eu vou ter que ter a primeira fase, ter que finalizar ela para entrar numa segunda fase. E aí você tem entregas ao final de cada fase. Você tem um ponto focal definido e os times definidos. Feito isso aqui, você está em conformidade com a primeira parte aqui do seu programa de implementação LGPD. E aí você passa para a segunda parte, que é a avaliação inicial e organização. Aqui eu vou falar um pouco mais rápido, tá? Não vou entrar em detalhes ali, porque depois vai disponibilizar, né? Como solicitado aí pelo CELM, o pessoal está solicitando. Então, eu vou explicar só o que vem a ser, tá ok? Então, olha só, nessa avaliação inicial, aqui a gente faz a preparação de coleta, já preparando na segunda fase, a partir das informações que já obtivemos na primeira fase, através dos encontros com a liderança, as informações foram encontradas em documentação já gerada pela empresa, entre outros. Então, aqui a gente vai ter uma interação entre as áreas de negócio. Então, eu vou ter diversos interesses aqui, eu vou tirar conhecimento. E detalhe, a gente não vai precisar se preocupar, né, com conhecimento de causa. Por exemplo, eu não preciso ser um cara bom de RH, um cara bom do jurídico, um cara bom de TI. Não é muito bem, não é assim. Eu preciso ter vamos dizer assim, o que a gente chama de quilômetros de extensão e centímetros de profundidade. O que é isso? Eu tenho que ter um conhecimento que eu vou conseguir abranger todas as áreas, porém eu não preciso ter uma profundidade do conhecimento. Algo raso já me ajuda a ter uma ideia no início ali, porque essa questão de aprofundamento relacionada a cada área, cada setor, por exemplo, setor de RH, jurídico, pessoal, marketing, entre outros, vai vir uma hora específica que vai ser necessário. Aí você vai ter um auxílio do outro profissional, como eu falei, é uma forma multidisciplinar que vai te auxiliar para estar conduzindo esse processo. E aí você vai entender quem é quem. Depois a gente faz os questionamentos, né, através de manuseio de dados privados. Depois a gente vai verificar quais tipos de dados privados são utilizados, se tem processo para esses dados, qual que é a finalidade, enfim, entender quem é o responsável, se tem um outro responsável, caso o responsável falte por que motivo? Não sei, ele pode falecer, ele pode entrar de férias, ele pode ser mandado embora, enfim, tem que ter alguns planos de ações, que é um plano de contingência, para dar continuidade, ok? Àquela tarefa, senão a empresa ela vai ficar parada. E aí a gente entende também a questão da volumetria, né? Ou seja, qual que é a quantidade de dados que vocês tratam realmente, como é que é o tamanho desse volume aí que vocês têm de tratamento de dados. Faz-se o inventário de leis e regulamentos setoriais, o que é isso? LGPD em primeiro lugar, e depois a verificação de outros regulamentos e outras leis, por exemplo, né? Nós chamamos aí de normas externas, que vai se aplicar, se é aplicável ou não,
ao negócio do setor que está sendo utilizado. Feito isso, a gente tem uma produção de conhecimento, né, que é relacionar os achados, o que a gente entendeu ali, o que foi buscado. Nós vamos gerar entrevista individual, né, para confirmar o entendimento. Então, ou seja, nessa etapa, você coletou, trouxe aquele monte de informação de cada local, de cada setor, cada gerente, por exemplo, de área. Depois que você analisou aquilo ali, você vai buscar aquele gerente depois daquela área, e aí sim vai se aprofundar um pouco mais. É nesse momento aqui que aí o conhecimento já não deixa de ser tão raso como seria lá em cima. Lá em cima era para a gente descobrir quem é o cara, o que ele faz, qual que é o tratamento que ele faz, quais as responsabilidades que ele tem. Agora que não, agora que eu já sei quem é, sei o que ele faz, aí eu vou me aprofundar na pergunta, nos questionamentos, no tratamento de dados realizado por aquele gerente de área, né? Porque, lembrando, todo o processo, toda tarefa dentro de uma empresa, o responsável é o gerente do setor, o gerente da área. Tá? A gente vai falar disso um pouquinho mais à frente. Passando aqui, então, a segunda etapa, a gente vai entrar nas entregas. Então, observem, né, daquela questão projetizada, cada fase de um projeto de adequação, no final, eu tenho que entregar alguma coisa. Eu tenho que mostrar, eu tenho que gerar evidência. São essas evidências que vai me facilitar depois uma possível defesa judicial, se caso ocorrer algum evento judicial que possa me levar, né, ao judiciário, e também a uma fiscalização pelo poder público. Então, essas evidências, eu vou gerar relatórios. Então, aqui eu vou ter os principais processos dos dados privados da empresa, eu vou ter um entendimento total do escopo da empresa, seja ele digital ou seja ele físico, né? Eu vou ter uma visão preliminar das bases legais que a empresa se utiliza para justificar aquele tratamento de dados que ela está realizando. Eu vou ter uma visão ampla do regulatório que afeta a organização, ou seja, das leis aplicáveis ao negócio. Primeiro, é primordial entender o negócio, então fica até meio que repetitivo a gente falar isso, mas não tem para onde correr, porque para você realizar tratamento de dados, você tem que saber como funciona o negócio para entender qual que é a prioridade de cada dado e como esse dado vai ser tratado e vai ser manipulado, tá ok? Vamos ter controles aplicados baseados nessas tarefas, vão ser definidos controles internos, né? Vários marcos, por exemplo, regulatórios já usar aqui, por exemplo, como a ISO 27000, família 27000, 27001, 27002, a 14000, enfim, 31000, vai ter gestão, entre outras ISO, entre outras normas, outros frameworks, por exemplo, como o IT, o COBIT, né? Questão de governança, gerenciamento de serviço, enfim, entre vários aí, a depender da aplicabilidade do setor. Feito isso, a gente consegue definir quais são os riscos preliminares, né? Entender os gaps do setor, né? Os gaps de SI, de segurança, o que está acontecendo ali para se adequar. O Diogo depois vai falar um pouco sobre isso. Vamos fazer as coletas de procedimentos, né? E outras informações acessórias e um maior entrosamento entre áreas de negócio, ou seja, fazer com que a empresa trabalhe de forma homogênea, trazer todo mundo junto para poder fazer realmente essa questão de compartilhamento de informações de forma multidisciplinar, para que o programa ande. Então, esse aqui eu não vou ler todos, né? É muito grande, mas fica aí a dica aí, ó. É o diagnóstico, ou seja, depois do data que a gente fez o levantamento, a gente vai começar a fazer o questionamento agora do tratamento do dado. Que categoria que ele tem, quando ele surge, onde está esse dado, se ele está físico, se ele está em ambiente de nuvem tecnológica, qual que é o formato do tipo do dado, enfim, como ele é descartado, controles aplicados. Isso é um formulário, não se esgota aqui também. Tá? Então, nessa terceira etapa, a gente faz o diagnóstico, faz as entrevistas pessoais e gera um relatório dizendo realmente numa matriz como é realizado aquele tratamento. E aí, a partir desse resultado, a gente, juntamente com a alta direção, nessa etapa, deve se estabelecer um plano de ação. E aí, esse plano de ação vai ser de acordo com cada negócio. Temos a entrega, né, dos dados mapeados, que é o fluxo de dados, o datamap vai ser entregue. Vamos ter o panorama detalhado de como está realizando aquele tratamento dentro da empresa. E aí vamos entender também quais são os gaps categorizados. Para lembrar, o que são os gaps? São as falhas, né? Os pontos que você identifica que devem ser melhorados ou criados. Ok? Vamos ter uma visão de risco, né? Mas não tem o processo, ou seja, por exemplo, se eu não tiver processo de uma determinada tarefa, eu tenho que criar. Então, tá ali, ó, se não tiver, vai ter que criar. Aí eu gero o plano de ação, como já falei. Aí tem a proteção de dados, que não é necessário reinventar a roda, ou seja, existe a ISO, por exemplo, em alguns frameworks, como já acabei de tratar para vocês, ou seja, eu não preciso ficar preocupado. Como é que eu vou criar esses mecanismos que a lei pede de segurança da informação? Eu vou ter que inventar? Não, não preciso. Já existem
algumas normativas aí no mercado de cunho internacional, até como a ISO 27001, que está sendo muito usado, e o NIST, por exemplo, para poder se adequar à LGPD, que basta você verificar nos controles trazidos por essas normas que mais se adequem ao seu negócio. Feito isso, você consegue se adequar, gera evidência, gera relatório. Quando for solicitado, entrega-se a quem solicitou, seja no judiciário, por via judicial, ou, no caso, o poder público, através da NPD, quando for criada mais à frente. Ok? Feito isso, temos um mapeamento de fluxo, os insumos do estabelecimento do programa de governança, ou seja, temos todos os dados necessários para poder implementar a governança necessária dentro do programa, e aí eu consigo fazer uma gestão de risco mais adequada, focando em segurança e privacidade, deixando bem claro, segurança é uma coisa, privacidade é outra. Daí o porquê, 2 documentos importantes, como eu também falei com vocês, do relatório de impacto, que são necessários e obrigatórios, é a política de segurança da informação da empresa, para você focar e adequar a LGPD, como também a política de privacidade. Não existe privacidade sem segurança. Para haver um incidente de segurança, eu não preciso ter um incidente de privacidade. Mas para que haja um incidente de privacidade, um incidente de segurança ele vai ser ocorrido. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. E aí o Diogo vai falar bem daqui a pouco sobre a questão de tecnologia, sobre equipamentos e soluções. É exatamente nesse ponto de segurança que vai tratar para garantir a privacidade e a proteção desses dados. E quando a gente fala em proteção de dados, pessoal, a gente não está falando só em proteção de dados digital e físico, também está falando em proteção de pessoas, porque quando você protege os dados, você protege pessoas, ok? Daí o porquê a gente tem aquela questão de pessoas, jurídico e tecnologia e processos, tá bom? Quarta, já quase finalizando, já quase chegando no finalzinho aqui, o Discovery e a governança. Aqui, a gente tem todo o ecossistema. Lembra que eu falei no começo de governança? Governança é governar, dar diretrizes, né? É você ter o poder de dizer como deve ser feito. É exatamente aqui que a gente vai tratar disso. Então, no ecossistema, a gente tem os aspectos amplos que diz respeito ao Estado e o suporte dos dados, ou seja, como que vocês tratam esses dados e como que vamos fazer para trabalhar para ser adequado à LGPD, como é trazido os mecanismos. A gente vai varrer os campos, né, obscuros, né, portanto, os mais assertivos, ou seja, para identificar os riscos, quais as bases legais, plano de ação, em tentar entender e juntar os insumos para suscitar o tema, né, para gerar as classificações de informação. Qual é a classificação? A classificação vai ser confidencial, pública ou privada, né? Qual documento eu posso publicar, eu posso deixar para todo mundo ver, ou então, questão de controle de acesso, todo mundo pode acessar a pasta do RH, todo mundo pode acessar a pasta jurídica, todo mundo pode acessar, sei lá, YouTube, enfim, através das políticas normativas, de acordo com o negócio da empresa, a gente consegue definir esses insumos e classificar não somente informação, como também a classificação de acesso. Vamos observar também a visão de sistêmica, né, a questão de sistemas da empresa que ela utiliza, como o CMDB, aqui a gente está falando aqui de gerenciamento, né, de banco de dados, mapeamento e inventário de sistemas, tem que ter esse inventário, eu tenho que saber, por exemplo, para poder fazer uma gestão de patch, o que é isso? É atualizações de sistemas. Então, às vezes, um sistema que não esteja atualizado, ele pode me causar uma vulnerabilidade, aquilo é uma ameaça, e essa ameaça pode ser explorada. E aí pode ocorrer um incidente. E aí a gente pode estar sujeito a algumas coisas aí relacionadas às sanções, não só da LGPD, como outras leis, como eu já falei aqui. Feito isso, de novo, é uma etapa. Então, se é etapa, eu tenho que dizer para ela quando que ela termina essa etapa. Eu vou ter uma entrega. Aqui eu vou entregar os dados mapeados, eu vou entregar os aspectos de infraestrutura, o fluxo de dados, a relação com o sistema, a visão granular dos atributos, que é interessante, ou seja, passo a passo dos atributos que eu preciso observar. Eu vou estar de forma granular informando ali cada etapazinha daquela. Eu vou ter uma atualização dos artefatos criados nas etapas de risco, de PIA e outros, né? O de PIA é o famoso relatório de impacto, né? O insumo acurado para análises jurídicas, relações políticas e etc. Rever e construir plano de implementação. Perfeito. Essa é a entrega da etapa 4. Gente, aí você me pergunta, tá, beleza, isso aqui é para a gente coletar tudo para começar a 5ª etapa, que é exatamente aqui, que é aqui que começa realmente a implementação. Daí a gente fala que é estabelecer o programa, que é a avaliação e melhoria. Aí você tem 4 premissas aqui, ó. Não se limita ao projeto, mas deve ser utilizar a técnica de GP, gestão de projetos, ou seja, por fases, ok? Onde eu vou ter fase 1, 2, 3 e 4.
eu vou implementar o SGSI e o SGPI. O que é isso? É o Sistema de Gerenciamento de Segurança da Informação, trazido pela ISO, por exemplo, e o SGPI, que é o Sistema de Gerenciamento de Privacidade, que também tem uma ISO para isso, que é 27701, que a gente pode tratar numa outra conversa mais à frente. Não podemos esquecer, por exemplo, dos processos de gestão de direito do titular, que é importantíssimo, tá? É igual a questão de canal de denúncias, como que essa pessoa vai poder requisitar, né, os seus direitos mediante o tratamento de dados, que isso é importantíssimo. Então, não é só implantar, mas fazer valer, ou seja, tornar efetivo, tem que demonstrar isso. Não adianta você falar assim, eu tenho um backup na minha empresa. Beleza, mas eu te pergunto, você já fez o teste? De quanto tempo você volta isso daí? Já fez um teste, por exemplo, de gestão de incidentes, se ocorrer um desastre, quanto tempo que você volta o seu sistema? Então, não adianta, isso vai entrar em relatório. Isso é um relatório de impacto, por exemplo. Eu tenho que saber esse impacto, quanto tempo vai demorar, quanto tempo que ele vai me causar, qual que é a probabilidade de acontecimento disso. Então, a gente tem que envolver toda essa de multidisciplinar. Então, a gente tem que ter governança, tem que ter compliance, tem que ter gestão, tem que ter um monte de coisa aí para poder ser observado. Daí o porquê trabalho em equipe é o que vai gerar melhores resultados. Então, a gente vai encontrar com padrões consagrados de gestão de incidente, como já falei com os senhores aí. Para finalizar, para que isso que seja estabelecido, né, nós temos uma avaliação de 2 etapas. Então, essa etapa eu defini a abordagem estratégica, o comitê de privacidade, quem é quem, estabelecer o programa de treinamento, que tem que ter a conscientização para poder sempre deixar disseminar essa cultura de privacidade e proteção, estabelecer um processo de treinamento, como que vai ser feito esse processo, revisão de políticas, né, tanto de aspecto interno como externo. A gente sabe que toda hora tem uma lei nova que acontece aí, ou algum dispositivo legal pode ser mudado, ou alguma diretriz pode ser aplicada, e vamos elaborar planos de ação no tempo, né, de uma visão executiva, com um cronograma e com um orçamento definido, que isso também é muito importante. A gente tem que justificar esses controles. A partir dessa primeira etapa, a gente finaliza com as entregas. E aqui eu vou ter totalmente meu programa estruturado, com a estratégia definida, baseada em LGPD, a estrutura organizacional, também focada em privacidade e proteção de dados, conforme prevê na LGPD, as políticas revisadas e políticas criadas conforme necessidade, processos, né, para atenção de direito ao titular, porque eu tenho que garantir esse acesso, vamos dizer assim, de forma rápida e transparente ao titular, que é o dono do dado. A gente tem que lembrar que a empresa ela só é custodiadora de dados, ela só guarda, o dado não é dela, tá? Para ela manter aquilo, ela vai ter que ter uma base legal para isso, e aí o titular ele pode solicitar. Um plano de ação considerando os gaps, já falamos sobre isso também, plano de treinamento e desenvolvimento, uma agenda de comitê, ou seja, fazer uma reunião, sei lá, trimestral, ou a cada 6 meses, ou um ano, não sei, vai depender do negócio e o fluxo lá da volumetria, e o plano de implementação, da harmonização de recursos, frentes e terceiros, né? Orçamento e um macro cronograma. Então, aqui a gente vai conseguir definir a harmonização, porque todo esse programa, como a doutora Amanda já também falou, ela vai englobar não somente a empresa em si, o ecossistema da empresa, mas algo muito maior, que também engloba pessoas terceiras. Quem são esses terceiros? São os parceiros, são os clientes, são fornecedores, né? São todas as pessoas envolvidas dentro desses processos, que dentro de cada etapa daquela ali vão ser identificadas, vão ser definido o papel de cada uma, e através dessa definição de papéis, a gente consegue definir processos, elaborar processos, mapear os dados e relacionar tudo referente à LGPD. Aqui é o programa de como deve ser feito, baseado, como a gente já falou, né, no que a doutora Amanda já informou para a gente relacionado à LGPD. Agora o Diogo aí, né, o Selma vai comentar alguma coisa aí, que o Diogo depois vai falar sobre como garantir o mecanismo de segurança, que é a parte de tecnologia. Estou à disposição depois, Selma, para poder tirar alguma dúvida, tá? Espero que ficou um pouco claro aí para o pessoal a questão das etapas. E eu estou passando agora a palavra para o Selma. Obrigado, doutor Tiago. A verdade, a gente sabe que o tempo às vezes é pequeno, mas é porque a gente tem aí um tempo, né, de apresentação, até porque a gente sabe que isso aí tem uma série de dúvidas, uma série de desdobramentos. Nós mesmo no Cine de Rocha ficamos uma tarde conversando sobre isso com a equipe e não concluímos. Então, a gente passa aí agora aí a palavra para o Diogo, né, que vai falar aí a parte dele, retornando à pauta, né? Dentro do linguajar do doutor Tiago, da doutora Amanda, houve uma inversão de pauta. Então, agora pronto, vamos seguir. saiu aí, se é uma apresentação?
Saiu. Tá o Diogo. Diogo, contigo agora. Vocês estão vendo minha tela? Positivo, Diogo. Sim. Beleza. Só não está na apresentação. Não tá? Tá a tela, você não. Tá a tela, mas ele não está exibindo como apresentação ainda. Ah, sim. Deixa eu só fazer uma mudança aqui rápida. Só está com a tela de... E agora? Beleza. Fechou. Show. Pessoal, falar de LGPD e segurança sem ter a segurança é um pouco até complexo de falar, né? De imaginar que nós temos segurança na empresa e quando a gente vai abrir o livro de normas, a gente vai entender que não tem realmente muita coisa, né? Então, as normas, elas estão lá e a gente vai tentar passar aqui. Eu criei sete passos aqui para a gente tentar fazer essa implantação, que vocês entendam essa implantação, né, na área de LGPD, na implantação mesmo da compliance, né, diretamente voltado para a tecnologia e segurança de dados. São 7 princípios que o TI deve colocar em prática. Ser proativo e não reativo, prevenir e não remediar, né? Isso é bem importante. Prever e antecipar eventos que possam comprometer a privacidade antes que eles ocorram. Isso é bem TI mesmo, né? Privacidade como configuração padrão. Por padrão, as configurações referentes à privacidade devem estar definidas considerando a máxima proteção possível de privacidade do usuário. Isso sempre relacionado, não é só o usuário, né? O usuário do RP, o usuário da sua rede, o funcionário, é o usuário final, né? Geralmente um cliente. Então, você tem que assegurar realmente que existe uma privacidade padrão, né? O intuito padrão da privacidade de TI. Privacidade incorporada ao projeto. A proteção dos dados pessoais deve ser pensada como parte indissociável do projeto de arquitetura ou do sistema ou da prática de negócio, ou seja, desde a concepção. Então, assim, desde o momento que vocês implantam um sistema, um RP ou uma política de segurança na empresa, todo o processo de privacidade ele tem que ser incorporado, não tem como você fugir disso. Né? Desde o momento que você contrata uma pessoa para trabalhar na empresa, passa pelo RH, o RH ele vai soltar uma nota para as demais pessoas envolvidas na integração dessa pessoa, desse funcionário novo na empresa, geralmente o TI, para abrir e-mail, para dar acesso, permissionamento. Então, isso incorpora desde o princípio, né, até o fechamento desse processo com o funcionário. Então, isso tem que ser uma corrente, do início ao fim. Funcionalidade total é a soma positiva, ao invés de soma zero. Esse princípio visa garantir a proteção de dados pessoais com consonância com os legítimos interesses e objetivos daqueles que utilizam as informações, sem a necessidade de se fazer trocas desnecessárias, como, por exemplo, abrir mão da segurança para conseguir mais dados. Por exemplo, nós temos um funcionário lá da área comercial e esse funcionário ele simplesmente não quer que se passe pelo crivo da gerência, né? O processo de abertura de dados para um determinado cliente, um futuro cliente. E isso acontece quase todo dia numa empresa. Ah, não, você não precisa de passar por aqui, não. Vai ali com a minha senha, coloca ali e vai. Depois você esquece a senha lá. Você esquece o sistema aberto, você esquece esse protocolo, entendeu? Então, assim, com as normas de compliance, de LGPD, você não vai passar por isso, né? Você vai ter uma funcionalidade positiva e proativa dos seus dados, desde o início. Começou seguro, vai terminar seguro. Então, vai ter que ser passado isso de ponta a ponta. Segurança de ponta a ponta. A segurança das informações pessoais deve ser garantida desde a coleta do dado
até a sua destruição ou compartilhamento com o terceiro. Não é você destruir o dado da pessoa simplesmente por destruir. Aí, com a Lei Geral de Proteção de Dados, por exemplo, se esse cliente de vocês mandar um e-mail para vocês, um informativo, falando que ele não quer mais aquele dado lá, que você não compartilhe mais informações referente à promoção, referente a qualquer situação da empresa, você tem também que saber destruir esses dados e comprovar para o cliente que você está destruindo esses dados, né? Também são dados de archive, são dados que a empresa também pode deter aí de 5, 6, 7 anos, que você também tem que destruir esses dados de uma forma coerente. Isso tudo tem dentro da norma, né? Então não precisa de reinventar. Já existe a norma, é só implementar. Visibilidade e transparência abrange diversos aspectos, como informar ao titular do dado quando e para qual finalidade as suas informações estão sendo coletadas, até a abertura da plataforma para que entidades independentes possam realizar auditorias e certificar-se de que as informações pessoais estão de fato protegidas. Tá aí. Você prova, por meio de documentação e transparência, que você está fazendo total processo de integridade de dados e proteção dentro da sua empresa. Provando, mesmo que haja um processo contra vocês, alguma situação relacionada à empresa, você tem que comprovar com uma transparência, desde até do seu sistema, desde um site que você tem, até mesmo o próprio documento eletrônico, né? Você pode comprovar essa transparência e ficar nas normas, e isso cai por terra e dar continuidade ao processo de integridade. Respeito pela privacidade do usuário, solução centrada no usuário. Toda arquitetura e operacionalidade do sistema ou da prática de negócio deve ser centradas na privacidade do usuário, oferecendo medidas robustas de proteção de dados, notificando de forma clara e oportuna e tornando as configurações referentes às privacidades amigáveis. Então, está bem claro, né? Quem é o grande visualizador de proteção? É quem está utilizando, é quem está lá na ponta, fazendo um cadastro, entrou no seu site, mandou um currículo para a tua empresa. Então, assim, desde a forma que você proteja os dados dessa pessoa, do seu cliente final, é o respeito pela privacidade. É sempre o início da formatação da privacidade. Você mostra para o cliente ou para o seu usuário final, por exemplo, que você está dentro da compliance, você está dentro da integridade. Então, isso está bem aberto para que isso seja visto e analisado e auditado, né? Como vocês puderam observar, os 7 princípios garantem uma abordagem programática que cobre todas as pontas e necessidades necessárias para estabelecer a proteção dos dados pessoais e o compliance com grande maioria das normas de privacidade. A natureza da privacidade de dados permite que seja adaptado conforme as necessidades práticas de cada empresa, mas exige que o profissional de compliance se debruce sobre cada um dos princípios para entender como eles deverão ser refletidos nas políticas e práticas, procedimentos e processos internos. Então, vamos às boas práticas de privacidade. Tenha sempre na sua rede interna um firewall, né? Um antivírus compatível com o mercado. A desconvir que o próprio TI pode analisar isso para vocês. Utilize o máximo de cloud possível no seu ambiente, o máximo de nuvem possível no seu ambiente. Por quê? Porque hoje a formatação de nuvem, ela já está dentro da formatação de privacidade de dados e compliance com a LGPD e GDPR. Ela já está dentro das normas. Então, quanto mais nuvem você utilizar, mais dentro da compliance você estará, mediante a UTI, mediante as documentações, né? Tenha sempre também um sistema de backup local de alta disponibilidade, né? Aquele backup que, vamos lá, você tem um backup na sua storage local, que é um Mega HD, né? Você pode restaurar o seu ambiente em minutos. Ou se pegou fogo na empresa, e agora? O que eu vou fazer? Ok, eu tenho meu backup todo também em nuvem, que é o Disaster Recovery, que você pode simplesmente voltar o seu ambiente inteiro em horas, mas você tem fora da tua empresa. E você tem como provar isso dentro das normas e documentações e dentro da compliance. Você vai mostrar
que a segurança máxima da sua empresa está em nível operacional avançado, mostrando o mínimo de segurança, né? Então, assim, desde uma mega empresa até uma pequena empresa. Eu acho que eu vi uma pergunta aí de uma pessoa falando de microempresa. Se aplica desde que você faça o mínimo, né? E você tem também ativos de rede gerenciáveis e auditáveis. São aqueles suítes, modems, né, equipamentos, impressoras, que você possa auditar um erro ou até mesmo tratar logs, né, que possa vir te dar um problema, te causar um transtorno. Então, gente, assim, não tem muito mistério. Eu acho que eu fui bem ao fundo da situação referente ao princípio da prática, né, e a utilização de tecnologia ao nosso favor, ela está bem aberta no mercado. Porém, existem profissionais adequados para isso, existem ambientes adequados para isso. Utilizar-se das normas, que já existem as normas necessárias, seguir o passo a passo das normas. E existem milhares de situações nas normas, da família das normas 27.000, por exemplo, que se trata de privacidade e segurança. Então, dentro dessas normas, vocês podem chegar no final da documentação e da setorização de privacidade com muito mais segurança. E isso fica para sempre na empresa, isso não acaba. Isso é um fluxo, isso não acaba. Então, pessoal, tá aí, Selma. Eu tinha mais coisas para falar, mas acho que o tempo, a galera deu uma extrapolada do tempo aí. Estamos abertos aí já a perguntas, né, relacionadas ao tema. Na área de segurança da informação, pessoal, eu acho que todo mundo que está aqui deve ter um parceiro na área de segurança, deve ter na área jurídica, né? E não tem muito mistério a partir do momento que você inicie o passo a passo da proposta, do projeto. Toda essa documentação ela vai estar disponível para vocês, né? Até mesmo para que vocês possam tirar dúvidas com a gente logo após, né, ou agora. Não sei quanto tempo está aberto aí, Selma, para a pergunta, mas a gente vai responder aí de acordo com a necessidade de cada um. Ok, Diogo. Lembrando a todos, né, que as perguntas são para ser encaminhadas pelo chat. Eu vi que nós temos um participante, que eu não sei se foi sem querer ou se realmente está, que é a Bárbara, que ela está com a mão levantada, mas a gente não tem nada no chat dela. Então, eu pediria a ela que, se ela tiver uma dúvida, se ela puder encaminhar pelo chat, a gente agradece para poder apresentar. Nós recebemos algumas perguntas aqui e a gente vai começar a apresentar. A gente tem um tempo aí, eu acho que a gente pode avançar um pouquinho no tempo que inicialmente estava previsto, né? Só para poder abrir espaço para essas perguntas, até porque algumas pessoas às vezes estão participando, tem vínculo com transporte, horário de transporte de empresa, a gente compreende isso aí. Aquela questão, Diogo, que você falou aí, você viu alguma coisa sobre a micro e pequena empresa, a pergunta eu até, né, levaria aí para a doutora Amanda, porque a pergunta é se as microempresas ou as empresas de pequeno porte terão um tratamento diferenciado em relação à LGPD, né? Então, acho que mais do que a questão da aplicação da TI, é a questão legal, né, dessa aplicação do tipo, a empresa desse porte, eu vou ter essa exigência, se é um porte maior, eu vou exigir alguma outra coisa. Então, eu perguntaria à doutora Amanda, essa pergunta ela foi encaminhada pelo José Antônio, né? Então, eu gostaria que a senhora respondesse. Vamos lá, ótima pergunta. A princípio, a LGPD não faz diferenciação, né, para pequenas, microempresas, se aplica independentemente do porte, mas eu realmente espero que quando a Autoridade Nacional de Proteção de Dados esteja constituída e atuando, ela faça, sim, uma diferenciação para o tratamento dessas empresas. Então, hoje a gente não tem, mas espero que, com o passar do tempo, não sei, daqui a um ano, por exemplo, a gente comece a ter essa diferenciação, que a gente sabe que realmente o contexto, né, que a gente está passando exige isso. Ok. Tem uma outra pergunta aqui.
é que aí eu perguntaria aí ao doutor Tiago, né? Que está aqui, na lei fala que o titular dos dados tem de autorizar expressamente a utilização dos dados. Como isso pode ser feito? Veio do Richardson Gomes, essa pergunta. Vamos lá. Essa autorização, Richard, né? Richardson. Richardson, é o seguinte, essa autorização ela é dada mediante É Richardson, uma base gente. legal. Richardson, né? Essa autorização, na hora da coleta desses dados, tá, Richardson? Ela vai ser informada através da base legal, né, dos princípios de adequação ao tratamento desses dados, tá? E se for mais de um dado, cada dado deve ter a sua autorização expressamente nessa sua coleta, tá? Eu não posso mais, hoje com a vigor da LGPD, fazer uma coleta de forma genérica, ou seja, eu coletar 5, 6 dados e ter apenas um checkbox, por exemplo, para marcar autorizando essa coleta minha para tratamento de dados. Eu vou ter que ter a autorização específica, conforme a lei, para cada dado coletado, mediante sua finalidade e necessidade. Se caso aconteça mais à frente uma necessidade de realizar um novo tratamento, e esse novo tratamento não for condizente para aquela finalidade coletada, tem que se realizar uma nova informação juntamente com o titular, solicitando um consentimento para manter esse dado aí para fazer um novo tratamento. E dependendo do caso em concreto, pode ser também utilizada uma outra base também legal aí, mediante a informação da LGPD. Tá joia? Qualquer dúvida? Só complementando aqui o que o doutor Tiago falou, até porque eu estava conversando isso com a Karina, né, do Centro Rochas, antes da live. O Tiago até falou isso, mas só reforçando, né? No artigo 7º da lei, a gente tem 10 hipóteses de tratamento de dados pessoais e vai além do consentimento. Então, essa questão da autorização expressa aí que o Richardson disse é uma das hipóteses, né? Então, você pode escolher outras bases, como, por exemplo, se você precisar de utilizar dados para se defender em um processo, né? O exemplo de uma empresa que esteja respondendo a um processo trabalhista e precise juntar atestados médicos do reclamante para produzir prova. Então, ela não vai precisar do consentimento. Quando eu estiver celebrando um contrato com alguém, eu também não vou precisar do consentimento daquela pessoa para executar aquele contrato e para utilizar os dados dela, né, na medida em que ela também esteja de acordo com esse contrato, né? A lei fala que esse contrato tem que ser a pedido do titular dos dados. E tem outras bases também, isso estava até na minha apresentação, mas em razão do tempo eu tive que tirar. Tem a situação do cumprimento da lei, do regulamento, então, novamente, na questão trabalhista, a gente sabe que as empresas precisam compartilhar dados dos funcionários, como, por exemplo, com a Previdência. Então, ela não precisa da autorização do funcionário para fazer isso. Ela tem uma obrigação legal e ela está cumprindo essa obrigação legal. Questão de proteção ao crédito também, as empresas precisam fazer inscrições no SPC, Serasa, Protesto, não vai precisar de autorização, obviamente, e o consentimento é uma dessas possibilidades. Eu tenho escutado realmente muitas pessoas falando que a LGPD exige o consentimento expresso. Não é bem assim, né? A LGPD tem essa possibilidade de consentimento expresso, mas também tem outras. Então, só reforçando que é uma das e não a única. Exatamente isso daí. A diferença é a questão da primeira coleta, né? A pessoa vai ter lá no formulário especificando qual que é a base legal e a autorização, no sentido que eu estava tentando passar para ele, era que ele concorda com aquela coleta. Depois, né, por obrigação legal e outros meios positivos legais da própria LGPD, aí sim o consentimento não é aquela obrigatório. Inclusive, não tem aquela questão de hierarquia, né? Como a gente fala, né? Não existe consentimento, depois outro, qualquer um, baseado no tratamento do dado. Isso, ele perguntou aqui agora se é através de um aceite simples mesmo. E só reforçando que é uma comunicação, e essa comunicação realmente tem que ser feita da forma mais simples possível, mas é indispensável que a pessoa que esteja fornecendo o consentimento, a autorização, ela tenha conhecimento de por que ela está fazendo aquilo, né, e de como os dados dela vão ser tratados. E acho que outro ponto também muito importante é que quem tem que provar que o consentimento foi válido não é o titular, é a empresa que está coletando os dados. Então, isso tem que ser muito bem registrado, né? A informação que eu passei na hora de coletar aqueles dados, se for uma ligação, por exemplo, tem que ser gravada para depois o titular não alegar que não sabia o que estava fazendo. Então, muito importante essa questão do registro. Isso aí
É válido, por exemplo, na questão das assembleias que hoje estão sendo autorizadas a ser realizadas por meio virtual, em que você grava até para poder atender futuramente uma exigência legal, né? Você tem essa necessidade da gravação para que você possa, então, atender a um outro dispositivo legal que diz que se você for instado a comprovar alguma coisa que aconteceu naquela assembleia, você demonstra, né? Então, isso aí é um mecanismo. Agora, a gente tem uma situação, com certeza, aí que a gente não vai conseguir alcançar todos os detalhamentos, todas as questões que são trazidas pela LGPD, até porque o grande objetivo desse encontro de hoje é esclarecer algumas dúvidas, mas provocar que as pessoas se mobilizem para ir buscar, então, cada caso, a compreensão e a adoção dos mecanismos necessários às suas atividades, né? Porque cada caso é um caso e a sua necessidade pode indicar uma solução. E aí, indo nesse caminho da solução, né, nós tivemos uma pergunta aqui, já que o doutor Tiago já respondeu uma, a doutora Amanda outra, que foi direcionada aí ao Diogo pelo Pablo Vieira, que ele fala aqui, sobre manter a empresa o máximo possível na nuvem. Você sugere também os backups ou que seja disponibilizado em servidores locais de alta disponibilidade? Então, Pablo, o que ocorre? Quando você começa a fazer, começa a tratar dados na implantação de compliance, por exemplo, integridade, existe uma demanda de investimento, né? Principalmente da área de TI. Existe essa demanda de investimento. Na análise dessa demanda de investimento, você vai colocar na balança. Gente, eu invisto em servidores físicos ou eu coloco em nuvem? A nuvem ela vai ser muito mais atrativa, né? Agora, os seus servidores em nuvem, isso significa que você, além de você ter uma segurança interna, você também terá uma segurança da empresa, né, que está fazendo a sua nuvem, da infraestrutura, seja a Oracle, que seja a Microsoft, que seja a AWS, que seja a empresa que for, desde que ela te apresente as documentações necessárias de segurança e compliance, que óbvio que elas têm, você está dentro de alta disponibilidade. Agora, quando a gente fala de backup em nuvem, o backup em nuvem ele não tem como ser aquela alta disponibilidade, porque vai depender de muita situação. Uma delas, a principal, é link de internet. Então, ela já não se torna mais alta disponibilidade. Ela vira um archive, que a gente chama. Está lá arquivado. Se há a extrema necessidade de você utilizar aqueles dados, porque você perdeu tudo na sua empresa, você nem no storage, que é de alta disponibilidade, que fica dentro da tua empresa, você não tem esses arquivos mais, você vai até a nuvem e busca esses dados, entendeu? Isso aí a gente chama de praticamente disaster recovery, ou até mesmo um retorno de informação mais específica, detalhada, que você tem em nuvem. Mas é assim, cara, é muito importante que você tenha backup em nuvem hoje, porque backup dentro da empresa, eu digo que quando você tem um, você não tem nenhum, né? Tenha sempre em outro ambiente. No outro ambiente, obviamente, tecnicamente falando, e de alta segurança e privacidade e integridade, nuvem. Isso é indiscutível. Ok. Nós temos aqui uma colocação, embora tenha sido abordado, como pode ter sido na hora que a gente estava respondendo, para que não fique a dúvida, o Wendel Fassarella ele coloca, né, naquela questão da autorização, que a maior dúvida sobre isso seria: eu preciso cadastrar meus clientes para emitir documentos fiscais. Para isso, eu preciso de consentimento? Doutora Amanda? A partir do momento que você está emitindo documentos fiscais, eu presumo que você tem uma relação contratual com essas pessoas, né? Até porque se não fosse assim, seria até um crime. Então, a partir do momento que você tem essa relação contratual, você não precisa do consentimento. Agora, o fato de não precisar do consentimento não dispensa o cumprimento de outras obrigações da LGPD, de outros direitos do titular, como, por exemplo, o fato desse cliente que está sendo cadastrado te questionar sobre quais dados você tem, como que você armazena, até quando você guarda eles, entendeu? Então, não precisa do consentimento, mas outras obrigações que a LGPD impõe continuam sendo cumpridas, ou devem continuar sendo cumpridas. Só para completar aí, né, igual você falou também naquela hora. Ali tem questão fiscais, né? Então é cumprimento de obrigação legal.
Então, uma base também que ele pode utilizar é a obrigação legal, sem utilizar o consentimento. Então, nesses casos aí, a gente conseguir fazer a finalidade de tratamento de dados pela base de cumprimento de obrigação legal. A única coisa que vai ser o cuidado para que não haja a questão dos vazamentos, né? Porque ele obtém na relação que exige, né? A lei exige que você informe determinadas coisas para emissão do documento fiscal, isso é necessário. A lei também já estabelece um prazo que você tem que manter a disponibilidade desses documentos fiscais, então você tem que manter ele, você tem que manter as informações que estão nele, né? Mas você fica sujeito aí ao vazamento, ou seja, se vazou lá a relação das suas notas fiscais. Eu estou pegando o exemplo que a doutora Amanda falou no dia de embrulhar mercadoria com currículo da empresa. Você imagina, eu tenho as notas, agora são notas fiscais eletrônicas, mas você, por algum processo, você imprime e guarda. Aí passaram os anos que você precisa guardar aquilo, você fala assim, rapaz, eu preciso embalar umas pecinhas aqui para despachar. Aí você começa a pegar a nota fiscal antiga, embalar e botar dentro da caixa e mandar. Aí chega lá no cara, nome do Diogo Turini, CPF, endereço, tal. Ou seja, é um vazamento. Né? É igual impressão pela metade e usar para rascunho, né? Pode haver dados também ali, cortou a impressora, acabou, bota para rascunho, e tem dados pessoais também informando. Tem que tomar muito cuidado. Daí a importância da governança nesses casos, né? Da criação dos procedimentos, da criação dos processos, quem vai definir, como é que vai ser feito, retenção, as políticas, né, de governança. Então, por isso que a questão da multidisciplinaridade é importante nessas horas aí, para não fazer isso, embrulhar coisas com currículo, por exemplo. Aproveitamento. É aquele negócio, vamos aproveitar, não vamos desperdiçar. Só que você expõe aí uma série de coisas. Né? Aqui tem uma pergunta direcionada ao Diogo, né? Que vem do Marcelo Xavier. Eu acredito que seja o Marcelo que eu conheci na época que eu trabalhei no Grupo Itapemirim. Se for, meu abraço, viu, Marcelo? Mas se não for também, receba meu abraço. E ele falando aqui, né, para o Diogo, que o armazenamento em nuvem precisa saber se o local / país onde estarão sendo hospedados os dados tem alguma legislação de proteção a dados? Consegue informar quais são estes países? Marcelo, boa pergunta, excelente pergunta. Quando se trata de nuvem e você hospeda ou você replica os seus dados para um servidor fora do Brasil, por exemplo, fora do Brasil, né, a lei de proteção de dados, né, a GDPR, vocês estão me ouvindo? Deu uma mudança de áudio aí, eu acho que foi Só um minutinho. É que acabou o expediente do outro microfone, entrou esse. Mudou aqui o... Tá me ouvindo, Celso? Ouvindo. Mudou, meu fone mudou aqui, tem vida própria. Mas vamos lá. Marcelo, então, quando se trata de outros países, já existe a lei de proteção de dados e privacidade fora daqui, né? O Brasil agora que ele está entrando nesse protocolo, né? Na verdade, segurança e privacidade. Já existia um namoro, né, referente a essa situação pelo Marco Civil, mas agora com a Lei Geral de Proteção de Dados ela realmente entra de vez aí no mercado. Uma das situações que eu entrei, né, um dia desses, com um grande amigo aí que trabalha numa empresa de TI lá nos Estados Unidos, é que lá está rolando uma situação assim, países que importam, né, Estados Unidos, Europa, que importam mercadoria do Brasil, eles podem acionar judicialmente o Brasil, né, se a empresa, né, a empresa com que ele está fazendo negócio não estiver dentro da integridade de privacidade, não tiver pelo menos iniciado o protocolo de compliance, né, de privacidade de dados. Isso faz com que essa empresa ela fique nativa a vender, né, para fora do país. Imagina isso. Você está sendo meio que descartado, né, por outras empresas fora do Brasil porque você ainda não começou a fazer o processo de integridade de dados. Então, assim,
É necessário. A partir do momento que você hospeda os seus servidores ou qualquer tipo de backup fora do Brasil e você documente isso, é necessário que você demonstre em qual servidor, em qual país esses dados estão sendo alocados, né? Isso até por compliance, né? Para você cumprir as regras. Isso é importante. Compliance nada mais é do que você cumprir a regra. E dentro do protocolo inteiro de LGPD, nada mais é do que vocês cumprirem uma grande regra, um grande pacote de regras. Então, um desses pacotes de regras é realmente você está determinando em qual país você está, você mostrar, né, que você está hospedado no Brasil, replica para a Califórnia, ou você está na Califórnia e você replica, sei lá, Brasil para outros países, enfim, e por aí vai. Mas sim, é possível e esses países, eles estão assim. Mas assim, tipo, mostrar quais os países hoje estão em conformidade, se eu não me engano, né, Thiago? Abre o seu microfone aí. Se eu não me engano, os países, fora o Brasil, países da Europa na América Latina, o Brasil foi um dos América Latina. Na América Latina agora. Mas na Europa, por exemplo, nós temos vários há bastante tempo aí, a França desde 1970, exatamente. a Europa, né? Assim, a CNIL, por exemplo, que é a Autoridade Nacional da França, desde 77, se não me engano, já vem falando sobre isso. Por isso que a cultura europeia é muito mais forte, né? E foi ela que forçou muito essa questão da cultura de privacidade, não somente na Europa, mas também até no próprio Estados Unidos, desde a lei de anticorrupção de compliance, 60 e pouco, 70, veio se ramificando. E o Brasil entrou nesse rol aí porque foi uma pressão comercial, né? Para ter que ter relações jurídicas comerciais de exportação, importação, teve que se adequar. Então, aí tivemos essa briga aí de legislativo e executivo para aprovar e não aprovar. Com isso, teve alguns entraves aí comerciais por causa da lei, né? Países querendo fazer relação jurídica de venda, compra e venda, e não o faziam por questão do medo, né, de não ter uma política em privacidade e proteção de dados, né? Hoje o Brasil está ficando forte nisso daí, está virando referência também, apesar de ser um espelho da LGPD. Agora, só para completar um pouco essa informação, Diogo, qualquer empresa que colete dado, né, que seja estrangeira, que colete dado no Brasil, né, ela está sujeita à LGPD, tá? Então, pode ser empresa, só para completar a informação aí com o rapaz, né, que perguntou, o seu provedor que está coletando dados estrangeiro, ele está sujeito, né, sendo dado coletado dentro do território nacional, sujeito à LGPD. E aí a gente vai tratar de mecanismos contratuais de extraterritorialidade, né, que são a questão de compartilhamento de dados estrangeiros, né, com terceiros estrangeiros. Então, a gente tem que observar muito isso aí, é algo muito específico, e geralmente nos contratos de nuvem, desses armazenamentos de nuvem, já vem lá especificando, e tem como, nesse sentido, não ser aquele contrato de adesão, que é aquele que você só recebe e assina. Tem como conversar com eles, inclusive já vem bem claro as cláusulas contratuais e os canais de comunicação para realizar os ajustes necessários, porque também eles não querem perder essa questão do comércio, né? Essa questão da monetária, vamos dizer assim, porque é uma relação comercial, juridicamente falando. Tá? Doutora Amanda, quer completar alguma coisa, ou senão a gente passa para a próxima. Alguma Não, coisa, é só essa questão do armazenamento em nuvem, né? Pode configurar uma transferência internacional de dados, como o Diogo e o Thiago já tinham falado, e essa parte da transferência a gente ainda está dependendo da regulamentação pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, então às vezes é até um pouco difícil, né, responder essas questões, já que a gente não tem a regulamentação e as regras para tratar essa transferência. E a orientação, enquanto isso não acontece, é realmente se basear pela GDPR, que é a lei da União Europeia, e que o Brasil tende a adotar o mesmo tipo de regulamentação que existe lá fora. Ok. Tá avançando, a gente está avançando um pouquinho no horário, mas tem uma pergunta aqui que fala assim, ok, essa não veio pelo chat, eu recebi pelo WhatsApp, ok, a gente tem toda essa preocupação de pegar autorização, dados de um, de outro, o cara autoriza isso. E os dados que eu já tenho? Aqueles que já foram coletados, o que eu faço? Em relação aos dados que já estão armazenados, a gente vai precisar fazer uma revisão deles e encontrar uma base legal para manutenção desses dados. Se eu não conseguir encaixar ele em nenhuma daquelas 10 hipóteses lá do artigo 7º da LGPD, eu vou ter que procurar o titular, pedir o consentimento para continuar armazenando ou eliminar.
Então, a gente tem que fazer nesse uma caso, faxina aí nesse banco de dados. Nessa questão de dados já armazenados, é só fazer a adequação, né? Você consegue fazer a adequação desses dados aí. É que negócio, se você não tem a adequação já pronta, a gente tem que criar. Aí vai entrar aquela questão de processo. Entender qual a finalidade e como a doutora falou. Se aqueles dados estão armazenados, se você não tem como dar uma finalidade para aquele tratamento, você vai ter que entrar na política de descarte. Vai ter que ser descartado. Ok, eu acho que, e aí para a gente colocar mais uma pergunta aqui, e aí para o encerramento, ok, ouvimos isso tudo, eu quero resolver, eu quero implantar, existe alguma expectativa de tempo entre eu Sim. Do programa, O início e o final? estabelecer o programa, né, Sim. e estar em condições dele? Tudo bem que, como foi dito, né, o programa você vai estar sempre rodando, né, a coisa, você não vai ter um início, um fim, né, mas até para isso você tem um tempo. Dizer assim, ó, eu consigo, a gente vai começar agora a fazer, ok, nós vamos terminar a primeira onda aí do programa em X tempo, depois vai continuar rodando. Existe essa previsão? Aí eu coloco essa pergunta aí para os três, para a gente ir para o encerramento. Eu acho que a gente poderia, né, dentro daquilo que nos foi ensinado, primeiras damas, então a gente deixaria a doutora Amanda, né, falar dentro da expectativa, dentro da visão, depois iríamos aí, doutor Tiago e o Diogo. Essa é uma pergunta muito comum e, assim, eu tenho muita cautela para responder, porque isso vai depender muito da realidade da empresa, do volume de dados que ela trata, da maturidade dela em relação já a esse tratamento, né? Porque, de repente, é uma empresa que já possui até involuntariamente, né, regras, né, mais aproximadas da LGPD. Então, é uma situação que demanda menos trabalho e também vai depender da complexidade das operações. Então, esse prazo pode ser muito variado. Lembrando que também a implementação da LGPD, como já foi dito, não é um trabalho do jurídico, não é um trabalho do TI, é um trabalho de todo mundo, depende do engajamento de toda a empresa, tem várias pessoas envolvidas, então isso também acaba gerando um pouco mais de tempo, mas assim, de forma até bem responsável, vamos colocar aí, no mínimo, uns 8 meses para adequação. bacana. Tiago? Realmente, tem que ser bem responsável, cautelar para dar essa resposta assim de plano, né? Falar assim de abruptamente falando. Mas assim, mediante alguns cenários, né, que a gente tem visto, né, que tem acompanhado, a gente consegue mensurar, dar uma previsibilidade, né, de acordo com o porte. Não saberei dizer agora a empresa de grande porte, né? Porque aí a volumetria realmente é muito alta e pode levar até anos para poder se adequar. Mas mediante algumas experiências que a gente tem tido, eu e o Diogo, a gente pode dizer assim que uma previsão de, realmente, pequena empresa de 8 a 12 meses, tem uma previsibilidade, e de médio porte de 12 a 18 meses, que seria uma previsibilidade, vamos dizer assim, adequada. Claro que a depender das situações que ocorram, né, esse prazo possa se estender um pouco mais, ou até mesmo encurtar esse prazo. Mas pelo que a gente tem visto aí pelo cenário, nesse sentido de pequeno e médio porte, entre 8 e 18 meses, consegue se atingir, né, um ciclo, né, de adequação à LGPD, e aí, então, partir para a questão das melhorias, né, buscar a revisão, a questão de contratos, a questão de revisão de dados, revisão de novos processos, né, e por aí vai. Existem dois tipos de formatações na hora de implementar a compliance, né, a integridade. Na verdade, a gente está falando de consultoria e implementação, né, quem executa, né, isso tem chegado bastante para a gente aqui, e-mail e pedindo informação, vocês fazem, vocês não fazem, isso deve chegar também para a doutora Amanda, né, bastante isso daí, e assim, são duas situações, porque quando você executa, né, quando te contrata para fazer execução, você acaba não envolvendo muito a empresa, né, porque fica a responsabilidade da empresa
que foi contratada para executar. Isso a gente nem coloca muito em pauta, porque a empresa tem que participar 100% do programa de integridade. Então, a gente sempre coloca no modelo consultoria, entendeu, Céu? Então, o modelo consultoria, ele realmente pode chegar aí no que o Thiago falou e a Amanda falou, se tem os detalhes, de 8 a 12 meses, e uma empresa um pouco maior, dependendo do volume de dados, realmente é 18 meses. Empresas maiores, né, Thiago? A gente está aí também, cara, anos. Então, assim, quando você executa, é uma coisa. E quando você presta consultoria envolvendo todos da empresa, é outra. Porque quando você sai daquele ambiente, você deixa o legado para a empresa. Né? Logo após isso daí, você pode nomear, teoricamente, o DPO, um fiscal aí dos dados, né, Thiago? Né, mano? Você pode aí tá nomeando uma pessoa, geralmente da área do TI ou não, nós já fizemos isso com o pessoal da área de RH, foi super legal. E dá continuidade, né? No final aí, cara, é um resultado sempre positivo. Quando você executa, né, às vezes demanda muito mais tempo, porque você não tem condições de ficar dentro de uma empresa fazendo o papel que é de um gestor da empresa, entendeu? Então, assim, a gente tem esses dois lados, executa sim, mas a proposta é sempre consultoria. Então, a consultoria ela tem um entendimento melhor, né? Então, quando sai a consultoria, de 8 a 12 meses, é realmente um prazo bem estipulado, acho que não passa disso. Em empresas, acho que até 300 funcionários, né, Thiago? Por aí, não é isso? Essa faixa. Por aí. Por aí. Só para completar rapidinho, eu queria eu esqueci de botar essa informação aí nessa pergunta, que o importante aqui, Selma, na questão da adequação, não é nem o tempo, né? Porque, como a gente sabe que é um programa, não tem essa estipulação precisa, é a importância de começar. Por quê? Porque o que vale para a lei é a questão da conformidade. E o que gera inconformidade é a empresa não ter o programa implementado ou em fase de implementação. Então, quando ela inicia esse processo já de adequação, caso ocorra algum tipo de, vamos dizer assim, de fiscalização, né, de alguém querer, vamos dizer assim, denunciar, porque a gente sabe que tem concorrentes, tem clientes que por insatisfação ou mesmo por questão de má-fé, possa querer fazer uma denúncia, e se a sua empresa você tem que ter o programa inicializado, para mostrar que você está preocupado com a proteção de dados. Essa é a ideia aqui. Então, acho que esse webinar aqui, como você falou, é a questão da provocação. É que a empresa tem que se atentar a iniciar o programa. Não, é isso que vai ajudar ela, por exemplo, a minimizar possíveis sanções na frente. Porque um programa já inicializado e alguns, vamos dizer assim, alguns documentos já produzidos ou em fase de produção podem acarretar em minimização da sanção, ou seja, penas menores. Até mesmo gerar até somente advertências. Então, essa é a ideia aqui desse webinar hoje, de trazer essa mudança de cultura aqui e essa conscientização. Ok. Acho que aí já são 17h20, né? Nós avançamos um pouquinho, mas acho que foi bom. Agora reduzir um pouco o número de pessoas, que a gente compreende que tem algumas pessoas que saem porque tem transporte da empresa, e tem o horário, precisa. Mas nós chegamos a ter aí, entre a sala do Zoom e o YouTube, que nós estávamos transmitindo também para o YouTube, onde vai ficar gravada essa live, então as pessoas vão poder. Nós chegamos a ter aí 70 pessoas, né? Na verdade, eu arredondei, 67 e dá 70. Eu estou com a Karina Porto Firme levantando a mão, não vou nem ler, porque eu sei o que é ela está pedindo para que a gente não esqueça da foto, né? Porque a Karina sempre pede. Eu já vou tirar a foto, Karina, mas eu agradecer aí, né, inicialmente ao doutor Tiago, à doutora Amanda, ao Diogo, por terem disponibilizado o tempo para ter essa conversa com o setor. Agradecer a presença de todos aqueles que estiveram conosco aí, né, dessa metade da tarde, agora até quase seu final, praticamente quase início da noite, e fica realmente aquela questão, né? Há uma necessidade de começar a fazer. O que a gente está vendo é que nós estamos com a lei, é nova, depende de uma série de questões, de análise de cada empresa, o que você trata, o que você trata, mas é necessário começar, né? Por mais que a gente vá levar 8 meses, é como se a gente estivesse começando uma caminhada de 8 meses, mas eu só vou iniciar o primeiro passo. Então, se eu deixar para daqui a um mês, vão ser 8 meses a partir de um mês. Então, eu vou levar 9, ou 10, ou 11. Né?
E com relação àquela questão da micro e pequena empresa, não entrando no cenário, a gente já começou um contato aqui, a gente estava aqui, eu já pedi a pessoa para fazer contato com o Sebrae, para ver até se eles estão com algum programa de apoio, né, para auxiliar as micro e pequenas empresas. E já teve uma notícia que tem alguma coisa sendo conversada, mas ainda não foi divulgado, formalizado. Mas assim que tiver, nós vamos estar divulgando. O Sebrae é parceiro, tem sido parceiro, como é a FIND, SESI, SENAI, né, são parceiros nossos. Então, a gente vai agradecer vocês todos. Dizer que o Cindy Rocha e o Centro Rochas têm essa preocupação de estar gerando conhecimento, gerando informação para os seus associados e para o setor, e que a gente se coloca à disposição, né, para questões que, porventura, venham surgindo, para que a gente possa tratar e auxiliar nisso aí. Há uma necessidade da informação, muitas vezes, chegar para que a gente possa tratar, né, que a capilaridade das empresas é muito maior do que nós individualmente. Então, se alguém comenta, o outro comenta, isso aí provoca o assunto e a gente vai atrás, porque essa tem sido a orientação dos presidentes, do conselho, a gente buscar dar total e completo apoio aos associados do setor. Então, a todos vocês que nos acompanharam, muito obrigado. E atendendo a Karina, que é assessora de imprensa, e é brava, né? Nós vamos fazer a foto. O doutor Tiago se enquadra, o Diogão se enquadra, que eu vou aqui com a maravilha da tecnologia. Aqui, não sei se o senhor pode chegar um pouquinho para trás, Tiago. Você está cortando um pouco a sua cabeça. Aí, olhou para frente agora, olha o sorriso. 1, 2, 3. Foi. Deixa eu ver se saiu aqui. Estava sem ar já, hein? Oi? Rapaz, Estava sem ar. um negócio que a gente dá jeito, rapaz. Deixa eu ver se a foto saiu aqui. Saiu, está registrado. Saiu bem na foto. Então, fica aí nosso agradecimento a todos vocês. Ok, gente? Muito obrigado. Obrigado também, Selma. Obrigado pelos participantes. Um grande abraço. Até a próxima aí, para todos vocês. Ô, Selmo, só uma situação. Se o pessoal que está vendo a live ainda, porventura quiser também fazer uma pergunta para nós, ou direcionar ao Cindy Rochas, ao Centro Rochas, e o Centro Rochas mandar para nós, a gente responde todo mundo sem problema nenhum. Beleza? A gente está aqui disponível para ajudar esse pessoal. Não, ok. A gente acredita. E até eu pediria, que foi um pedido que foi feito aqui, para que vocês enviem o material que vocês apresentaram, que aí a gente disponibiliza isso no site também, né? Fica fácil o contato. Ok? O Marcelo está agradecendo. O Marcelo é o Marcelo que eu conheci. Você tem que responder ele aí, que ele falou que é ele mesmo. Falou que é ele mesmo. Marcelo Xavier. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Um abraço, gente. Um abraço. Uma boa tarde. Valeu. Tchau, pessoal. Valeu. Tchau.